Parece até brincadeira, mas não é não. O nome Ornias significa traquina. Durante a construção do Templo de Jerusalém de Salomão, Ornias aparece ao pôr do sol e leva metade do salário e comida do ajudante do mestre de obras, o favorito de Salomão, e suga sua alma, com o polegar direito. O menino emagrece tanto, que Salomão pergunta por que ele está perdendo peso, e o menino conta sobre o demônio Ornias. Neste vídeo eu vou te contar a história de Ornias, o demônio que atribulava a vida do empregado de Salomão, e a conversa de Salomão com os demônios do abismo, como Belzebu, Asmodeus e outros mais. Então já deixa aquele like padrão, se inscreve aqui no canal, e se você ainda não assistiu o primeiro vídeo do Anel de Salomão, deixarei o link aqui para você assistir. E agora bora lá. Salomão, enfurecido, implora a Deus por ajuda para ter autoridade sobre o demônio. O arcanjo Miguel lhe dá um anel mágico com um selo gravado nele que concederá o poder a Salomão. Miguel diz a Salomão: você deve aprisionar todos os demônios, homem e mulher, e com a ajuda deles você deve construir Jerusalém quando você levar este selo de Deus. Tome isso, e na hora em que o demônio vier até você, jogue este anel no peito do demônio, e você deve dizer este encantamento: em nome de Deus, o rei Salomão pede sua presença. O demônio Ornias veio antes do menino, e ele pegou o anel, e jogou-o em seu peito como Salomão lhe disse, e eis que Ornias, o demônio feroz, veio como um fogo ardente. Mas o demônio gritou bem alto, dizendo: filho, por que você fez isso comigo? E o menino levou ao rei Salomão dizendo: eu trouxe o diabo, ó rei, como me ordenaste, ó meu capitão. E eis que ele está diante das portas do pátio do teu palácio, clamando e suplicando em alta voz, e oferecendo-me todo o ouro e toda a prata da terra, se eu o libertar. Salomão se levantou de seu trono e saiu para o salão do tribunal de seu palácio, e lá ele viu o demônio, estremecendo e tremendo. E ele lhe disse: quem é você? E o demônio respondeu: meu nome é Ornias. Este demônio também lhe disse que ele vivia na constelação de Aquário, e que era conhecida como a chama ardente ou fogo ardente. Ornias era um demônio que implorava por ele, a Salomão, pedindo sua liberdade, propondo trazer diante dele todos os demônios do submundo, se ele o deixasse livre. Salomão pediu ao arcanjo Uriel para ajudá-lo com este assunto, e ele imediatamente desceu dos céus e ficou na frente de Salomão. Então o arcanjo ordenou que todos os monstros marinhos saíssem do abismo, e se submetessem ao rei Salomão. A conversa de Salomão com os demônios do abismo. Ornias, que era uma criatura com asas e rosto de leão, Salomão o colocou para trabalhar as pedras do templo de Deus, e ordenou que ele trouxesse diante dele o príncipe ou grande rei dos demônios, Belzebu, um anjo caído, um anjo do mais alto nível, o primeiro anjo do primeiro céu que vive na estrela da tarde, a estrela da manhã, que é o planeta Vênus. Ornias foi em busca de Belzebu, e o encontrou em seu trono. Então ele jogou o anel contra seu peito, e ele soltou um poderoso rugido, e uma grande chama de fogo. Ele foi preso pelo feitiço e seguiu Ornias até que ele apareceu antes dele, Salomão. Lúcifer também é conhecido como Deus Quetzalcoatl, que era chamado de o Senhor da Casa da Aurora ou Deus Zória, na mitologia eslava. Também era chamado do mesmo. Na Bíblia ele aparece como a estrela da manhã, que designa Lúcifer. Belzebu, o querubim banido do céu, de acordo com Isaías 14 verso 12. Mas em geral corresponde ao planeta Vênus, o nome estrela da manhã. Esse demônio instigou e despertou nos homens os desejos de guerra. Através de Belzebu, o rei Salomão reivindicou a presença de todos os grandes demônios, e um por um, incluindo Belzebu, ele os colocou como seus trabalhadores no templo de Jerusalém. Salomão fez um breve interrogatório deles para saber sobre suas obras ou obras, as doenças que eles enviam contra os homens, as coisas secretas que eles sabiam, o que os unia entre si, e explicou-lhes como seriam submetidos. Salomão questiona Belzebu e pede-lhe para ver todos os principais demônios, e ele prometeu trazer diante dele, um por um, todos os espíritos imundos, ou demônios. Belzebu disse a Salomão: estou à esquerda dos anjos do céu que caíram na terra. E agora eu controlo toda a humanidade que está ligada ao Tártaro, o submundo, o Hades, e também acompanho os ímpios, e os atormento no Mar Vermelho. Eu sou o rei, e trago destruição por meio de tiranos, e meus próprios demônios me adoram como um deus, assim como os homens. Mas os servos escolhidos por Deus, sacerdotes, homens fiéis, estão excitados com desejos malignos de pecados, heresias e maldades, fora da lei e dos fatos, e me obedecem e trazem destruição. Os humanos me inspiram inveja, vontade assassina, guerreiros, sodomias e outras coisas malignas.
Vou destruir o mundo porque trago a destruição. Salomão então perguntou a Belzebu se havia mulheres entre os demônios, e Belzebu disse que sim. Então ele pediu que ele conhecesse algumas, e Belzebu saiu rapidamente e trouxe para ele a mulher demônio chamada Anoskelis, um espírito imundo que vive em Saturno, e de lá eles observam a terra. Ele vive em uma grande caverna subterrânea, mas frequentemente vai para precipícios, subterrâneos e ravinas. Ela aparece para os humanos como uma bela mulher, e eles a veneram e a adoram sem saber o dano que estão causando a si mesmos. Ela é a rainha do lugar. Onoskelis tem as pernas de uma mula, e o corpo de um humano, e também é conhecido como Impusa. Então ele foi chamado de demônio Asmodeus, que disse que ele nasceu da semente de um anjo celestial e uma filha do homem, e nasceu na terra. Este demônio vive na estrela brilhante no céu chamada Ursa Maior. Asmodeus, e diga-me por qual anjo você está frustrado. Mas ele disse, por Rafael, o arcanjo que está diante do trono de Deus. Mas o fígado e o fel de um peixe me fizeram fugir, quando defumado sobre as cinzas da tamardeira. Perguntei-lhe novamente e disse, não escondas nada de mim. Pois eu sou Salomão, filho de Davi, rei de Israel, diga-me o nome do peixe que você reverencia. E ele respondeu, pelo nome Euglanos, e é encontrado nos rios da Assíria, por isso é que eu vago por essas partes. E eu disse a ele, você não tem mais nada sobre você, Asmodeus. E ele respondeu, sabe, o poder de Deus, que me prendeu com os laços indissolúveis do seu selo, que tudo o que eu te disse é verdade. Rogo-te, rei Salomão, que me condene a não entrar na água. Mas eu sorri e lhe disse, vive o Senhor Deus de meus pais, porei ferro sobre ti para usares. Mas também farás o barro para toda a construção do templo, pisando-o com os teus pés. E ordenei que lhe dessem 10 jarros de água para carregar água. E o demônio gemeu terrivelmente, e fez o trabalho que lhe ordenei. E isso eu fiz, porque aquele feroz demônio Asmodeus conhecia até o futuro. E eu Salomão glorifiquei a Deus, que me deu sabedoria a Salomão, seu servo, e queimou-o sobre Asmodeus por ser tão forte, e sua malícia insuportável foi assim frustrada. Então o filho de Belzebu que morava no Mar Vermelho foi reivindicado, mas como ele se recusou a trazê-lo, ele finalmente trouxe o demônio chamado Efipas da Arábia, o demônio do vento, foi forçado a subir das profundezas do mar até Salomão. Efipas foi chamado a Estrela da Noite, 644 pelos hebreus, e entre os gregos ele foi chamado Emanuel, e pelos romanos Elia. Outro demônio chamado Tefras chegou rapidamente, dizendo que ele era o espírito das cinzas e trazia as trevas aos homens, pois incendiava campos e casas. Está localizado nos cantos das casas. Ele reside nas pontas dos chifres da lua e no sul, e não é sua estrela. Com muitos nomes eles oraram a ele, como Bultala, Talal e Melchal, e ele os curou. 7 demônios espirituais se aproximaram então, alegando ser os 33 elementos cósmicos das trevas. Eles têm o nome de uma deusa, e às vezes também vivem no Olimpo dos deuses, em uma grande montanha. Muitos outros demônios chegaram e, finalmente, eles se aproximaram de Salomão. Um demônio dragão de 3 cabeças, com um corpo humanoide e uma forma de dragão que tinha uma crista na cabeça, e era o chefe dos dragões. Ele mostrou a Salomão o ouro escondido. Este demônio dragão é conhecido como um Buda que vive perto do Gólgota, e esteve envolvido na lenda de Adão. Outro demônio na forma de um grande cão também apareceu, mostrando-lhe o terreno montanhoso onde estava localizada uma pedra verde que serviria para adornar o templo de Deus. Este demônio foi chamado de Cetro de Rabdos. Então outro demônio apareceu na forma de um leão rugindo. Então veio um dragão com asas chamado Bazazet, e uma deusa feminina que vivia na lua, e está sentada no terceiro céu. Então o demônio Nepsigus se aproximou dele e profetizou a Salomão o seguinte sobre seu reino. Depois de um tempo, seu reino será quebrado e o templo será dividido, e toda Jerusalém pelos reis persas, medos e caldeus. E o templo que fizeres será submetido à servidão para o uso dos deuses, e junto com eles todos os tesouros serão distribuídos nas mãos dos homens. E então iremos com grande poder, aqui e ali, e nos espalharemos por todo o mundo. E vamos enganar o mundo habitado por muito tempo, até que o Filho de Deus se estenda na cruz. O nome e o número serão 6.442 que é Emanuel. Portanto, Salomão, seu tempo é mau e curto, e o mal e seu reino devem ser destruídos. Depois desse demônio, muitos outros chegaram e Salomão entrevistou todos eles e ordenou que trabalhassem para o templo de Deus. Bom, tenho que parar por aqui para o vídeo não ficar longo.
Porém, se quiserem a continuação dessa história, deixe seu comentário, e também o seu like. E vou ficando por aqui, até mais.